Chegamos, 14º episódio do Smells Like Futebol, versão podcast, e você sabe que tem muito sobre futebol e muito sobre rock and roll também, o papo com uma trilha sonora de fundo, sempre um bom rock and roll para acompanhar essa nossa conversa a respeito de futebol. Maurício já conta pra gente o que escutamos aí ao fundo. Maurício, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Thiago? Tudo bem? O pessoal tá escutando a gente. Bom, hoje a gente vem com uma banda canadense, Sheepdogs, os cães pastores. Eles são uma banda que foram formados em 2004, né? Eles têm influência de Led Zeppelin, Creedence, Beatles, pelo menos eles dizem que tem, e quando a gente escuta, realmente a gente consegue, vai variando as músicas, você consegue pescar alguns elementos dessas influências. Tem músicas que realmente você pega, nossa, tem a ver com Beatles, isso é mais Creedence, esse som um pouco mais do rock mais 70, 60 em alguns momentos, né? Rock and roll mesmo, né? É bem o rock and roll mesmo, né? Tipo, e os caras com esse estilo, eles meio retrô, meio soul, já tocaram em vários festivais, tipo Lollapalooza, Coachella e tal. A gente tô trazendo hoje aqui pra gente escutar o terceiro álbum da banda, que foi lançado em 2010, tá fazendo 10 anos agora em 2020, né? O Learn and Burn, que é um álbum que os caras gravaram eles mesmos, por conta própria, com próprio equipamento, assim, e eles puderam, claro, explorar muitas sonoridades, muitas técnicas, né? E essas inspirações desse rock psicodélico dos anos 60. E essa banda, né, o Sheepdogs é uma banda independente, até esse momento era uma banda independente. Nessa época, logo depois que eles gravaram Learn and Burn, teve um pessoal que levou esse disco para Atlantic Records, né, uma fita demo deles, e aí os caras entraram no concurso da Rolling Stone, da revista Rolling Stone, e eles ganharam. Eles foram capa eles foram a primeira banda independente a ser capa de uma revista Rolling Stone por conta desse concurso. E esse disco, Learn and Burn, ele tem alguns sucessos, inclusive um que é o I Don't Know, virou tipo super sucesso, estourado assim, e os caras venderam, quando começaram a vender o disco, eles chegaram a ser disco de platina. Para uma banda independente tá bom, né? Cara, o som é bem legal. Eu não conhecia muito da banda, e aí quando você mostrou eu fui conhecer mais. O som é muito bom. Você começa ouvindo esse álbum, você acha que está ouvindo um álbum da década de 70 mesmo. A referência deles é bem fiel. E a música I Don't Know mesmo, e a música que dá nome ao disco, Learn and Burn, são muito boas, cara. Eu gostei demais. Não conhecia muito. Muito bom ouvir mesmo. Somzaço. Bem bom mesmo. Eu também conheço pouco, vou ouvir muito mais, obviamente, conheço uma música ou outra, e vocês disseram a respeito, obviamente, da referência dos anos 70, né? Ou a referência que eles fazem sempre aos anos 70, inclusive visual, né? Uma olhada aqui nas fotos. Os caras nasceram no tempo errado. Mas é curioso que tem toda essa influência, tem uma pegada de Led Zeppelin e tudo mais, mas tem um quê também de uma coisa meio country americana assim também, né? Isso é uma mistura bem bacana mesmo, gostei de verdade. E assim, logo depois que eles estouraram, né, saíram na revista Rolling Stone, fizeram um disco de platina, eles começaram a fazer turnê com Don't Forget, do Creedence. Então você imagina, né, o cara do Creedence, e eles viram a banda de apoio, a banda de abertura do som de Don't Forget, né? E aí eles também tiveram um disco produzido em 2012 com o baterista do Black Keys, que o Black Keys também tem um pouco essa pegada em alguns momentos, meio retrô e etc e tal. E assim, os caras, né, inclusive em relação ao Black Keys, eles iam ser a banda de abertura dos shows na turnê canadense do Black Keys neste ano, que eles iam passar, o Black Keys ia passar lá algumas semanas no Canadá, e aí veio uma pandemia, né, porque os shows iam acontecer em maio e aí não rolou, né. O mundo todo parou, né? E eu gostei mais do que eu gosto de Black Keys, pra falar a verdade, mas eu acho bem legal algumas coisas também de Black Keys. E o que eu gosto dessa pegada de rock dos anos 70 tá a música certinha, aí parece que vem uma guitarra distorcida, do nada, assim, num fone só, né? Numa orelha só, mais suja, você fala, meu, de onde veio esse solo, né? Ou esse riff? Isso eu acho muito legal, cara. É um experimento, né? Mas essa era a novidade dos anos 70, né? Revolution dos Beatles
foi uma revolução por causa disso, né? Uma música eles estavam na frente, né? Completamente em estéreo, né? Com uma guitarra de um lado, a voz só do outro lado, enfim. Então, na metade dos anos 70, esse tipo de coisa começou a ser muito testada, né? Você vê como que Beatles e Who, por exemplo, já faziam isso nos anos 60, como os caras estavam na frente, né? Porque você vai pensar, vai fazer 60 anos já, cara. E os caras são referência até hoje, eu acho isso incrível. E aí vocês estão falando de eles estarem inspirados um pouco em Beatles e nesse pessoal. Por exemplo, agora que o Lenny Burn está fazendo 10 anos, eles estão fazendo soltando no YouTube uma sequência de animações falando um pouco dessas histórias da banda, do Sheepdogs, falando um pouco do disco e tudo mais. E quando você vai lá ver as animações, os Sheepdog Tales, quando você vai lá ver as animações, tem uma pegadinha ali de Aerosmith Submarine, essa coisa dos Beatles também. Então os caras realmente assumem essa influência e deixam falar. Tipo, melhor assumir mesmo e melhor se copiar, inspirar e fazer uma coisa boa do que ficar fingindo, né? Que é uma referência. Não, pois tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque tem... Só para dar a data exata, Thiago, só para dar a data exata, né? O Super Revolution é de 1968, né? Então 68, antes ainda da década de 70, né? No fim da década de 60. E assim, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque tem velha guarda envolvida, tem gente fazendo coisa nova, tem gente com inspiração do que rolou antes, tem gente criando coisas do zero. E tem gente que não sabe o que tá fazendo. E tem gente que não sabe o que tá fazendo, exatamente. I don't know aqui do Larry Bird. É isso. Já que o Thiago puxou o assunto, vamos nessa. Os treinadores aqui do futebol brasileiro. Na verdade, mais do que isso, né? O que a gente espera realmente dos treinadores brasileiros, né? A gente critica aquele treinador que não se especializou, que não se atualizou, mas a gente critica também aquele treinador que inova demais. Na real, o que a gente quer? O que a gente espera de um treinador no futebol brasileiro, hein, Thiago? Diga aí. Cara, fala, Fábio, agora oficialmente, né, Maurício, o pessoal que tá ouvindo a gente espera que eles façam o time jogar bem. É a premissa de tudo, mas o que eu tenho sentido muito, de parte dos treinadores e de parte também de muita gente que critica, é que a pessoa que critica também não sabe muito o que quer. Porque, ora, você ouve uma crítica, por exemplo, eu acho que tem um cenário aqui muito curioso, que dá a impressão que ninguém presta se a gente pegar o trio de ferro de São Paulo. E você tem o Vanderlei Luxemburgo fazendo um trabalho duvidoso no Palmeiras, e é um cara de velha guarda, e aí todo mundo fala, o Luxemburgo não se atualizou e tudo mais. Você tem o Fernando Diniz, que tem o dinizismo, e muita gente torce o nariz para isso, que é a questão de ter a posse de bola. Mas ele se espelha no Guardiola, e você vai ver, tem muitas diferenças de um estilo de outro, de um estilo de jogo de um e de outro. Só porque ele fica com a bola no pé não quer dizer que todo mundo é Guardiola. E aí eu acho que falham na crítica. E você tem um Thiago Nunes também, que é uma nova geração de treinadores, tem resultado, porque o Diniz muitas vezes falam que não tem resultado, o Thiago Nunes tem 2 títulos importantes para o Atlético Paranaense, e que também não vem fazendo um grande trabalho no Corinthians, vem sendo questionado. Há uma falha dos treinadores gigantesca, e isso a gente vai debater durante o programa, mas há também uma falta de conhecimento também na hora de fazer as críticas, porque você faz a crítica e logo em seguida muitas vezes você põe uma crença de algo que não funciona mais, por exemplo, não serve o Fernando Diniz porque esse toquinho para cá, toquinho para lá não funciona, tem que ser alguém que nem bota o Felipão ali que vai ver se não vai resolver, e também não resolve, entendeu? Então a gente tem que também entender essa expectativa, tem que ser condizente com o futebol que é jogado hoje. Basicamente, um treinador tem que fazer o que o futebol moderno tem feito, que muitas vezes não é nem o que o Luxemburgo está fazendo no Palmeiras e tem feito na última década, não é o que o Thiago Nunes tem feito no Corinthians, mas é o que o Thiago Nunes fez no Atlético Paranaense em boa parte do ano anterior. E definitivamente não é a execução do que o Diniz pensa de futebol, mas é talvez o que ele tenha de ideia. E o problema do Fernando Diniz é a execução. Então a gente, quando vai criticar também, muitas vezes a gente se apega a crenças que esses treinadores também acabam usando. Há um problema muito sério aqui de entender o que está acontecendo no futebol, porque a gente cansa de ouvir falar que o futebol brasileiro já faz o que fazem na Europa. Há 20 anos o futebol brasileiro já fazia o que é feito lá na Europa. Não é feito. Então, se você parte dessa premissa, dificilmente você vai conseguir fazer uma crítica construtiva para um treinador.
ou sobre o trabalho de um treinador. Então também a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de entender de fato como que a gente vai criticar esse treinador ou um trabalho, porque não basta criticar por criticar, porque senão a gente vira resultadista. E aí a solução ela nunca vai vir se a gente não consegue fazer uma crítica construtiva, né? Então tem problema sim nos treinadores, mas tem muito problema também na hora de você estruturar a crítica. E o Fernando Diniz, para mim, é um exemplo claro disso. Eu também acho, né? O pessoal tem criticado demais o Fernando Diniz. Aliás, é engraçado, né? Porque logo na abertura, quando eu estava apresentando o tema, eu me referi a treinadores ultrapassados, de certa maneira, ou treinadores que demoraram a se atualizar, e pensei no Luxemburgo. Passou pela minha cabeça, mas eu não falei. E vez ou outra a gente critica treinadores que tentam inovar, talvez até demais, e também pensei no Diniz. E foram os dois treinadores citados por você. E eu acho que são dois exemplos bem vivos, né, dentro do futebol brasileiro hoje. O Fernando Diniz, às vezes, se perde nas ideias dele, né, nas ideias originais dele. Antes da paralisação, eu cheguei a dizer que o São Paulo tinha evoluído a tal ponto que a gente, inclusive, tinha deixado de criticar essa essência um pouco mais radical do Fernando Diniz. Eu acho que ele tinha encontrado um meio termo bacana, né? Ele não deixou de lado, talvez, a essência do pensamento dele, mas o radicalismo sim, né? Então, lá atrás, o Fernando Diniz não permitia que os times treinados por ele saíssem com um chutão. Tinha que todo mundo sair tocando atrás, independentemente da pressão feita pelo adversário. Você tinha de dar um jeito de sair tocando e muitas vezes perdia a bola e aí tomava o gol. Ele amadureceu algumas ideias e deixou o radicalismo de lado, né? Então, vez ou outra, o São Paulo tenta sair sempre jogando com a bola dominada, mas quando não dá, a paciência, você dá um estourão para frente e vê no que vai dar na disputa da segunda bola. Então, a essência continuava a mesma, né? A ideia central de jogo do Fernando Diniz era a mesma, o futebol idealizado por ele continuava o mesmo, mas o radicalismo tinha ficado um pouco de lado. Depois da parada, ao que me parece, esse radicalismo continua de lado, mas ele se perdeu nessa ideia de jogo. Talvez ele não consiga mais implementar a ideia de jogo dele sem o radicalismo, né? É difícil entender o que se passa hoje com o Diniz. Estou pegando o Diniz como exemplo porque ele talvez seja o principal exemplo desses treinadores que tentam inovar, né, na maneira de jogar. A questão está muito polarizada, inclusive no Brasil como um todo, está tudo muito polarizado, inclusive até na defesa ou não do trabalho de Fernando Diniz. Eu sempre critiquei aqueles que criticavam o Fernando Diniz antes mesmo do trabalho começar. Porque aí você parece que está torcendo contra o cara porque você é contrário à ideia de jogo dele. E no futebol você pode praticar bom futebol de várias formas. Você pode ter um time que é mais defensivo e que joga no contra-ataque, você pode ter um time que se impõe no campo do adversário, enfim. Ou você pode ter um time que consegue mesclar isso bem. A forma de jogar varia de acordo com os jogadores que você tem. A impressão que me passa do Diniz é que, de certa forma, os outros clubes onde ele trabalhou, havia uma certa facilidade, porque o Fluminense é um grande clube, mas tecnicamente era mais limitado, os times se sentiam obrigados a ir para cima. E nessa pressão no campo de ataque, ele conseguia treinar jogadas de saída de bola e fazer essa transição de forma rápida e chegava criando muitas oportunidades. O que me parece ser uma dificuldade do Diniz é quando o time adversário se posta todo no campo de defesa e ele não consegue abrir barreiras. Ele fica toca, e quando perde a bola, não tem uma estratégia, ou pelo menos os jogadores hoje do São Paulo não servem para isso, ou não estão conseguindo fazer, para fazer essa pressão já no campo de ataque, para conseguir tomar a bola. O São Paulo, invariavelmente, tem que dar piques de 40, 50 metros, porque só consegue tomar a bola em sua área ou possibilita ao adversário a finalizar. Isso é um problema de treinamento, não tem como você passar um pano para o Diniz nesse caso, você tem que falar a verdade, ele não tem conseguido executar um outro problema que eu tenho encontrado no trabalho do Diniz, e aí, como ele tem elenco na mão, ele tem bons jogadores, pela primeira vez ele tem um elenco de qualificado, apesar dos seus desequilíbrios, mas é um elenco qualificado,
a ideia de jogo dele não está combinando com as peças que ele tem. Então, se ele quer um time envolvente, que toca a bola e quer furar uma defesa que tem 10 jogadores atrás da linha da bola, você tem que dar amplitude pro seu jogo, você tem que abrir bem os laterais, você tem que abrir o seu campo. E o Fernando Diniz escolhe jogadores que afunilam, não tem profundidade alguma. Ele faz o Juanfran muitas vezes fazer ultrapassagem de lateral, velocista que ele não tem profundidade com o Pato, com o Pablo. As peças que ele tem utilizado, a tentativa do Paulinho Boia é válida, mas colocando ele na esquerda, ele corta para dentro, então ele também fecha para o meio. A visão dele de futebol, pelo que ele pensa em executar, a ideia não está funcionando. Então, o Diniz tem se mostrado, para mim, tem mostrado uma limitação que eu não sei se hoje ele é capaz de conseguir sair dela. Isso não quer dizer que ele tinha que ter sido criticado desde a sua chegada, porque a gente não constatava isso. Quem fala que constatava isso, não, desculpe, mas ele não demonstrou isso. Então, o problema aí não está na ideia, está na execução, né? Está faltando resiliência, talvez, para o Diniz nesse momento. Ô Maurício, mas tem uma coisa interessante, né, que o Thiago citou aí também, que é a questão do jogar bem, né? Uhum. Porque a gente tem que separar. Jogar bem é diferente de jogar bonito, né? É diferente de jogar só no ataque. Eu sempre digo, o futebol, todo jogo é feito de muitas variáveis, né? E o futebol é feito de ataque e defesa. A grosso modo, é feito de ataque e defesa. Você ataca e você se defende. O jogar bem nem sempre é jogar bonito e jogar atacando o tempo todo. Se, por exemplo, você tem um perfil que tem por base a manutenção da bola, uma defesa bem postada e arrancadas rápidas no contra-ataque, talvez o seu jogo não seja o mais bonito de se assistir. Mas se você conseguir vencer dessa maneira, você vai ter jogado bem dentro da sua proposta, né? Então acho que é difícil o torcedor entender, e a imprensa também de uma maneira geral, essa diferença do jogar bem dentro da proposta que você apresenta ou jogar bonito, né? Aí a gente entra na questão do tipo, vou dar um exemplo, fazer uma metáfora bizarra só pra gente poder chegar no ponto. É aquela coisa, qual é a sua comida preferida? Sabe, qual é o seu prato preferido? Se você escolhe pizza nunca vai ser feijoada. Mas vai ter gente que vai preferir pizza, vai ter gente que vai preferir feijoada, mas vai depender do que faz você feliz, o que mas talvez um prato mais simples não seja o prato que todo mundo vai curtir, que vai estar lá com 5 estrelas nos restaurantes. Não vai ser... Não vai ser que não admira os dois, né? Pois é, mas não vai ser aquela seleção brasileira de 1982 que jogava bonito, a seleção maravilhosa, mas por mais que se jogou bonito, não foi campeã. E aí? Mas aí a gente vai pro outro lado, que é do resultadismo, né? Então, vale mais quem é campeão jogando feio, e jogando feio também, né, nessa análise, do que quem não é campeão jogando bonito. Aí a gente vai ter aqueles longos debates sobre o futebol, o que é realmente futebol melhor. Quando você fala jogar bem em relação à minha proposta, e eu conseguir resultado a partir da minha proposta, talvez seja o que seria o jogar bem, não necessariamente jogar bonito. Vamos dar um exemplo do Corinthians, por exemplo. Corinthians, já nos últimos anos, né, com esses treinadores Carille, etc., vinha numa proposta muito mais defensiva. Só que foi extremamente campeão. Sim. Foi extremamente campeão. E assim, muitas pessoas reclamavam do estilo do jogo do Corinthians porque era um estilo de jogo até relativamente feio, porque era um jogo mais defensivo, bem postado na defesa, muitas vezes tinha um contra-ataque muito forte, e daí vencia, mas não era um jogo de toque, de firula e tal. Era um jogo de segurar e atacar e pronto. A gente vem agora com o Thiago Nunes, por exemplo, que tem uma proposta que é um pouco mais à frente, mas bem mais à frente, se a gente for pensar na estrutura, no modo de pensar futebol dos treinadores anteriores, o Thiago Nunes tem uma proposta muito mais à frente. É o Kaiser ou é o Esquilo? É claro que é o Kaiser. Né? Oi, Kaiser! Então, o Thiago Nunes tem essa proposta que é bem mais para frente do que o Carille, por exemplo. Então, quem é corintiano pensa, nossa, agora o Corinthians vai jogar mais bonito e mesmo assim vai ser campeão. O que acontece? Tem o resultado questionado, porque existe uma cultura do Corinthians nos últimos anos de ser
um time muito mais postado na defesa, muito mais para segurar. Tanto que você pega até o Ralf reclamando do Thiago Nunes, dizendo que isso não é o Corinthians não joga assim, essa não é estrutura. Então aí você começa a ter um monte de crítica. E não é que o Carille também não tenha sofrido crítica, por exemplo, porque continuava defendendo e mesmo assim não tinha mais o resultado, né? Então, sim, eu acho que talvez seja um momento de esperar esses resultados acontecerem e dos times começarem a entender quais são as filosofias desses novos treinadores. É o fato de você defender um pouco essa longevidade desses treinadores para que eles consigam implementar suas técnicas, né? O seu jeito de jogar. Se você não confia no treinador, por que você contratou ele? É claro, tem casos de que o treinador perde lá o vestiário, tem crise com os jogadores, não é mais sustentável a relação com esse jogador. Mas é muito mais um problema de gestão do que de ideia de jogo, né? Total. Agora, se as pessoas acreditam na ideia de jogo, tem que dar um tempo ali. Se a gestão está sendo bem feita, mas o resultado não está vindo agora, ok, tem que dar mais um tempo para que a coisa aconteça. Agora, se não tem nem gestão, nem ideia de jogo acontecendo, aí é um problema. Isso se enquadra para mim, esse caso você falou, você percebeu o trabalho sendo feito, para mim se encaixa com o Roger Machado no Bahia, que fez um bom trabalho ano passado, no segundo turno perdeu força por conta da limitação do elenco, esse ano vinha num trabalho aceitável, foi eliminado pelo Ceará na Copa do Nordeste, mas também o Ceará que tem jogado bem, não tem uma equipe fraca, quer dizer, Ceará e Bahia, esse equilíbrio, o Bahia tem mais jogadores do que o Ceará, mas não dá para você falar que foi uma zebra, o Guto Ferreira tem feito o Ceará jogar bem, tanto é que deu uma canseira no Atlético Mineiro na última partida, então no caso do Roger se encaixa. O que eu vejo aqui nesse trio de ferro que a gente citou, de São Paulo, é que os três times estão jogando muito mal e a gente não vê evolução, né? O Thiago Nunes, que você comentou, para mim ele tem se mostrado um pouco perdido, porque ele chegou ao Corinthians justamente para mudar esse estilo de jogo e fazer com que o Corinthians jogasse mais bola. Isso para mim foi evidente, mas sem também mudar radicalmente, porque o Thiago Nunes sabia jogar atrás, plantadinho. O Atlético Paranaense do Thiago Nunes tinha uma postura quando jogava na arena e tinha uma postura quando jogava fora de casa. E muitas vezes perdia jogos fora de casa e era um problema na época, o Atlético não consegue vencer fora de casa e tudo mais. Mas jogava bem, sabia jogar bem, sabia alternar essas formas de jogar. No Corinthians ele tem sentido essa dificuldade, ele tentou fazer ter um time que propusesse mais o jogo, não conseguiu, e o que se viu muitas vezes no pós-parada foi o time do Carille. Um time que se preocupava muito em se defender, fazia um gol, voltava para jogar, para se defender bonitinho. Só que o Corinthians do Carille, na época boa do Carille, tinha uma saída muito forte, conseguia chegar em velocidade no ataque, fazia muitos gols de contra-ataque. E a gente não vê isso no time do Thiago Nunes. Então é um time que se defende razoavelmente bem, mas também a gente não consegue saber porque, apesar do placar ter sido apertado, tomou um vareio do Sampaoli. Poderia ter sido mais contra o Atlético Mineiro, poderia ter sofrido 3, 4, 5, 6 gols, porque foram 3 gols, 1 anulado, 2 bolas na trave. Então se defende bem, porque também os adversários aqui de São Paulo são aqueles que também estão jogando muito mal, ou se defende bem porque tem uma estrutura defensiva boa. Isso a gente vai ver no decorrer do campeonato. Mas o Thiago Nunes está perdido, porque ele não consegue fazer nenhuma coisa, nem outra. Eu acho o Thiago Nunes, desses 3 nomes que a gente citou, o mais promissor no sentido de... não dá para falar que o Luxemburgo seria promissor ou não, mas o que eu imagino que possa oferecer algo num médio e longo prazo, no momento, mais pronto para isso. O Luxemburgo eu acho que não vai conseguir fazer um time desenvolver um bom futebol hoje, e o Diniz eu acho que vai precisar mudar algumas teorias dele, algumas teses dele, algumas convicções dele. O Thiago Nunes é mais completo para você nesse sentido? Ele tem mais ideias? Ele demonstrou isso no Atlético Paranaense e eu acho que ele não... Tem uma ideia mais equilibrada, né? Tem uma ideia mais equilibrada, mas eu acho que ele não tem o elenco para fazer isso hoje, e aí tem uma outra limitação dele, quer dizer, você tem esse elenco na mão, você tem que fazer esse time jogar de uma forma diferente, você não pode ficar tão preso às suas convicções. Ou você não aceita, porque aí é uma discussão que eu quero botar aqui também, muitas vezes o clube que contrata e o treinador que aceita não olha o elenco. Se eu tenho um estilo de jogo, treinadores de nível mundial, você não vê um treinador mudando radicalmente a sua ideia de jogo. Você vê ele escolhendo clubes onde ele consegue fazer isso ou não. Tanto é que dependendo do clube, você percebe que não combinou e o cara não dura lá.
Então, aqui, qual é o elenco que eu tenho? O que eu quero para esse elenco? Muitas vezes isso não é debatido. Você simplesmente escolhe técnico, que a gente brinca. O São Paulo vai de Balsa Osório e acha que vai funcionar com o mesmo elenco. É o caso do Flamengo, você acha? O Flamengo eu de acho, hoje? Eu acho que não, porque por dois motivos. Eu acho o elenco do Flamengo mais equilibrado, então dá para fazer o tipo de jogo que o Jorge Jesus fazia e também dá para fazer tranquilamente, porque é um elenco bom, o time é bom e é muito melhor do que os outros, dá para fazer o que o Domenic quer fazer, que é uma coisa mais o pessoal agora virou moda, né, o jogo posicional e tudo mais, é diferente do estilo do Jorge Jesus. Ele deu um passo atrás agora na última partida, porque ele percebeu que não dava para chegar mudando tudo, e aí eu acho que faltou um pouco de humildade para ele, mas eu acho que não, mas muito porque esses caras têm um conhecimento teórico muito maior do que a maioria dos técnicos aqui do Brasil. Então, você vê um Sampaoli devorando e fazendo os seus times jogarem bem, mesmo com elencos mais limitados, é porque o cara tem um conhecimento maior. Ele fazer um ajuste mínimo, porque o que a gente está falando é de uma transição que o Corinthians às vezes não consegue fazer. O São Paulo toca e não faz nada, virou arame liso. O Palmeiras não consegue às vezes dar 3, 4 toques sem dar um chutão. Isso é básico no futebol hoje. O São Paulo é o contrário, consegue tocar, mas não consegue fazer uma jogada de profundidade. Então, é cobertor curto, não agride nada. Então, a gente tem muito essa falha de analisar o elenco para onde eu estou indo e o dirigente analisar também o treinador. O que esse cara vai me oferecer com os caras que eu tenho aqui? Sim, e essa questão de adaptação do estilo do treinador com o clube, principalmente com os jogadores, Acho que o Fábio deu uma travadinha aí. O futebol brasileiro, né? Fábio, deu uma travadinha. Tá falando travou? Nessa relação do clube. Então, eu dizia, esse ponto levantado pelo Thiago é fundamental, né? Essa relação do treinador, essa adaptação do treinador ao clube, ao estilo do clube e principalmente ao estilo daquele elenco que ali está no momento, né? Mas esse é um problema mundial. Por exemplo, você falava a respeito dessa incompatibilidade de alguns treinadores, eu lembrei na hora do Ancelotti no Napoli, né? Com o estilo do Napoli, um estilo ofensivo, vinha de um estilo muito ofensivo do Sarri, com jogadores que jogavam e que proporcionavam esse estilo ofensivo também ao Sarri. E aí chegou o Ancelotti, que eu acho um baita treinador, mas que tem um estilo completamente diferente. Era meio óbvio que não daria certo. E hoje durou pouco. E aí com o Gattuso também. Também, porque é exatamente a mesma coisa. Embora o Napoli tenha mudado um pouco o seu elenco, né, aquele meio-campo mais habilidoso, enfim, aquele meio-campo que envolvia o adversário já não existe mais, mas ainda assim tem o chamado DNA ofensivo, que é incompatível ao que eu vejo com o Gattuso, assim como era incompatível com o Carlo Ancelotti. Mas isso vai ao encontro daquilo que eu falei com o Maurício ainda há pouco. A gente às vezes cai na armadilha de achar que o futebol moderno é só ofensivo, né? Que o Guardiola só joga para frente, que os grandes treinadores do mundo hoje só sabem atacar. Não é verdade. O Guardiola arma bons sistemas defensivos também para os times dele. Então, o futebol bem jogado, o futebol bonito, não é aquele que só ataca. É o mais equilibrado, né? É o mais equilibrado. Porque só porque você joga com uma linha alta, as pessoas acham que você está sendo extremamente ofensivo, quando não. Se você perde a bola e consegue tomar depois em 10 segundos, você está sendo um time extremamente marcador, né? Aqui a gente tem dois problemas no futebol brasileiro. A qualidade dos treinadores realmente está abaixo, e aí você percebe na estrutura dos times. Você vê o que o São Paulo conseguiu fazer com o Galo em tão pouco tempo, o que ele fez com o Santos, o que o Jesus fez com o Flamengo, e o que o Kudê tem feito com o Inter também, apesar do Inter oscilar um pouco mais, mas é um cara que você percebe uma estrutura de jogo, você percebe um cara. Mas tem uma questão de elenco também no Inter, né? Oscila também pela estrutura, pela ideia do Kudê, mas por uma questão de elenco. O elenco do Inter não é maravilhoso. Não é maravilhoso, mas você vê um cara jogando com 2 atacantes. Hoje parece que virou moda aqui, o técnico brasileiro tem que colocar 3 atacantes, né? O Renato Gaúcho consegue fazer o Grêmio jogar bem, até com um elenco também que tem as suas limitações.
O elenco do Grêmio é bom, mas tem muitos gaps ali e aí a gente também tem que entender até onde o Renato consegue ir. Já tem mudado um pouco o estilo de jogo dele, com menos posse de bola. Então o Renato é um cara que tem conseguido adaptar o futebol do Grêmio de uma forma sutil, aos poucos, de acordo com o elenco que ele tem na mão, porque o elenco mudou muito nos últimos anos. Tem a sua estrutura, a sua espinha dorsal, mas os outros atletas mudaram bastante. Então você tem uma falta de qualidade e você tem também aquilo que eu falei, a falta de juntar a sua ideia com o clube para onde você está indo. Senão você sempre vai ter, e aí também, não apenas na forma de jogar, mas no momento do clube. E aí a gente volta na questão do Diniz. Você escolheu um Fernando Diniz para ser o treinador do seu clube, um clube que não vence um título há praticamente 10 anos, com uma pressão incrível política num ano pré-ano eleitoral, numa pressão incrível da torcida. Será que é o principal nome? Eu não estou dizendo que tem que ser medalhão, não estou dizendo que tem que ser aquele paizão, não é Abel Braga que vai resolver, mas será que é o melhor nome? Um cara que já tem um questionamento, a chance de dar errado, ela é grande, ela é enorme, porque você tem a pressão em cima já do trabalho do cara e você tem a pressão em cima do seu próprio clube. O Luxemburgo com o Palmeiras. Aí vamos pro oposto. Você tem uma história linda do Luxemburgo com o Palmeiras, o cara é um ídolo da torcida, eu acho que sempre tem que ser, porque o Luxemburgo venceu com o Palmeiras. Poucos treinadores vão conseguir vencer por um mesmo clube, mas será que o Palmeiras precisaria retomar, porque já fez isso com o Felipão, tentou até um passado recente com o Cuca de novo, né? Com o Cuca. Aí teve o erro do Mano Menezes, porque não combinava Mano Menezes com o Palmeiras, era uma outra ideia, a torcida não aceitou o Mano desde a sua chegada. Precisava retomar o Luxemburgo, não podia ter pago, gastado mais dinheiro e trazido o Sampaoli, por exemplo, porque o palmeirense ele já quer mais, ele quer que o time jogue bem, que o time, um elenco que o Palmeiras tem, jogue bem. O Luxemburgo ia trazer isso? Não, o Luxemburgo só traz a nostalgia, né? Só traz aquela lembrança boa. Então a escolha do treinador e o momento do clube diz muito também, não só o estilo. Você tem que trabalhar o nome com todas essas variantes, né, cara? Eu dou um exemplo, para mim, um casamento que não bate, e aí indo para fora do Brasil, é o Mourinho no Tottenham. Para mim não tem nada a ver. E acho que não vai dar liga. Você percebe o Tottenham, os trancos e barrancos, saiu porque tinha um domínio grande do clube, mas que também não estava conseguindo com as evoluir. E veio o Mourinho, que talvez seja o Lucha lindo, né? O Lucha da Europa. Então, a falta de destreza na escolha do nome é um erro corriqueiro. O Thiago Nunes eu acho um grande nome, por exemplo, para o Corinthians, mas talvez tinha que ter um trabalho melhor de elenco. Olha, vamos sentar aqui, quem que a gente vai trazer? Traz o Luan, será que precisa trazer o Luan mesmo? O Luan é o cara que vai conduzir o time, o jogador mais caro do elenco. Precisa? Você trabalha com caras de velocidade pelas pontas, eu não tenho ninguém. Vamos trabalhar então em contratações? Não dá para simplesmente trazer um nome e achar que vai resolver. Mas aí, Thiago, nesse caso, eu penso que, quanto ao Corinthians, a contratação do Thiago Nunes foi consciente no sentido de mudar o estilo de jogo do Corinthians, de entender que no passado recente, assim, do Corinthians, teve sempre um movimento de jogo mais defensivo, e aí nós vamos trazer alguém que saiba fazer esses dois movimentos, mas que tenha um jogo mais bonito, que jogue um pouco mais para frente, para quem é corintiano ter um pouco mais de prazer em ver o Corinthians jogar, também com a esperança de ser um time campeão. Então ia ser um time que pode ser campeão, com o peso da camisa do Corinthians, mas também jogando mais bonito, jogando mais solto, atacando mais. Então é uma escolha consciente que pode funcionar ou não, porque também é um risco você mudar a estrutura. Agora, muitas vezes o que acontece é você simplesmente contratar o técnico porque o nome dele é interessante, porque ele é famoso, e não ter essa noção de que vai ter uma mudança de filosofia no clube. E aí tudo indica que vai dar errado. Eu concordo com você nessa escolha consciente. Porque o Corinthians se acostumou a jogar de uma forma um pouco mais defensiva e vem de uma escola do Mano, do Tite, do próprio Carille em 2017. Só que o Mano e o Tite tinham uma preocupação defensiva, mas não deixavam de atacar. O Tite em 2015
fez o Corinthians jogar bem. O Corinthians era um time seguro defensivamente e um time que machucava o adversário. Então, sabia controlar o jogo. O Corinthians em 2015 controlava o jogo. O Carille em 2017 tem uma peculiaridade que muita gente, acho que todo mundo, subestimou a equipe titular do Corinthians. Porque alguns jogadores se provaram no meio da temporada. Então, o próprio Pablo na defesa, Balbuena, o Arana, que foi uma revelação, Rodriguinho, o Maicon, volante. Então, você pega esses nomes hoje, é um bom time. O Corinthians tinha bons jogadores, do goleiro ao ponto esquerdo. Mas ainda tinha Jadson em grande fase e o Jô. Jadson, Jô, Danilo, era um bom time. E como ele só tinha o brasileiro, porque caiu na Copa do Brasil pro Inter, se eu não me engano, caiu na... Eu não sei se o Corinthians caiu na Libertadores, não me lembro se disputou a Libertadores, acho que não caiu na Libertadores, porque disputou a Copa do Brasil desde o começo. Caiu pro Inter, teve só o Campeonato Brasileiro, caiu na Copa Sul-Americana, desculpa. Caiu na Copa Sul-Americana, você não tinha desfalques. Acho que foi pro Racing. O time era bom, o time titular, e não tinha muitos desfalques e acertou a forma de jogar. Na retomada, na volta do Carille, a torcida cobrou mais, porque o time jogava muito mal, era um futebol feio, porque é aquilo feio no sentido não de firula, de graça. O jogo era feio dentro da proposta do Carille. Que é aquilo que o Fábio falou, não necessariamente jogar bem porque senão qualquer um que fizesse firula estaria jogando bonito, não é. E às vezes a gente vê isso e fala, não, isso. Então acontece muito isso. Com essa tentativa com o Thiago Nunes, a tentativa é válida, mas você tem elenco para isso? Independentemente de tudo, com esse time o Thiago Nunes deveria fazer o Corinthians jogar mais. Temos um ponto em comum aqui. Mas dá para fazer o que o Thiago Nunes fazia no Atlético Paranaense com esse elenco? Ou precisava ter um trabalho de reformulação também de algumas partes do elenco? Ter mais jogadores de velocidade. Janderson é um cara de velocidade, o Thiago Nunes não me parece. Então, mas aí é muito mais fácil o treinador adaptar um pouquinho a filosofia dele ao elenco do que o contrário, né? Porque você está no meio da temporada, você não vai conseguir reformular o elenco de tal maneira que se adapte completamente à ideia de jogo daquele treinador. É muito mais fácil fazer o contrário. E do bom treinador a gente espera isso também. Óbvio, o cara tem uma ideia central, ele tem aquela ideologia dele, a essência dele está ali. Mas ele precisa de variantes também, né? Ele precisa, dentro daquela ideologia, saber jogar com 3 atacantes ou com 2, saber jogar no contra-ataque. O treinador é bem pago para isso também, inclusive, né? Não é só uma estrutura, não é só uma ideia de pensamento de futebol, mas sim também saber fazer essa transição entre o pensamento anterior e o pensamento dele. E eu queria aqui dizer que a gente está no I Should Know, né? E já estamos encerrando o nosso programa. Nossa, passou muito rápido hoje. Pois é. Não, o Thiago Nunes, eu acho que ele tinha que fazer, de fato, jogar mais, mas aí cai um pouco na limitação do técnico brasileiro de não conseguir sair muito da sua teoria. Mas o que eu falo de mudanças, quando você vai estruturar uma ideia de jogo, você precisa mudar comportamentos dos jogadores. A gente tem que entender também que o Corinthians veio nos últimos anos com o mesmo comportamento. Então o jogador ele tem movimentos automáticos de um comportamento, de uma ideia, de um modelo de jogo que já vinha sido implementado. Para mudar esse comportamento é muito difícil, porque no primeiro momento de revés, o jogador, no impulso, ele toma aquele comportamento que ele tem como padrão. Então aí você desestrutura o time que está tentando implementar novos comportamentos. Talvez uma transição aos poucos, e aí não é mudar completamente o elenco. Você tem o Corinthians, uma linha de defesa muito forte, você não precisa mudar nada ali. Você tem meio campo com bons jogadores, aí trouxe o Camacho, um cara de confiança dele, o Cantillo, talvez um jogador de velocidade mais agudo. Você tem um cara de finalização de área, 2 caras de área, Bozelli e Jô. O Jô é um cara que faz a bola prende, a bola bate ali e não volta. O Bozelli é um cara de finalização. É importante gente que chega ao fundo para cruzar essa bola para trás, alguém que se aproxime dele para fazer uma tabela. São poucas mudanças no elenco que eu acho que eu não vejo tantas opções. Mas, apesar disso, o Thiago Nunes tinha que conseguir soluções para fazer o Corinthians jogar mais. Tanto ele, como o Lucha, como o Diniz. Eu sei que está acabando, mas só para encerrar, sabe um cara que eu acho que esse ano está provando que consegue pensar além da caixinha, né? Tá pensando diferente daquilo que ele pensava tempos atrás e está me surpreendendo positivamente? O Odair Hellmann.
Ele comandava um Internacional de uma maneira e muitos diziam que o Odair era um cara defensivo, que só sabia jogar lá atrás e que o Inter podia jogar melhor, levando-se em consideração os jogadores que tinha, e eu até acho que poderia mesmo. Acho que o Internacional era um time extremamente defensivo, se a gente levasse em consideração o elenco, daria para jogar de uma outra maneira. Ele foi para o Fluminense, um time inferior ao Internacional, com um elenco, aliás, inferior ao que ele tinha no Internacional, bem diferente o elenco, conseguiu levar o time a um vice-campeonato no Rio de Janeiro, fez 2 finais excelentes contra o Flamengo. Esse início do Campeonato Brasileiro do Fluminense é bem aceitável. O Fluminense não vai a lugar algum nesse Campeonato Brasileiro, definitivamente não vai, mas a gente consegue ver o Fluminense jogar de uma maneira, muitas vezes, bem diferente daquela que o Inter jogava, e o Odair conseguiu fazer esse time com aquelas peças que ele tem na mão, um elenco limitado, inclusive, conseguiu fazer esse time jogar bola e jogar de uma maneira diferente. Eu acho que ele tem feito um bom trabalho. Foi uma boa lembrança. O Odair, eu acho que falhou um pouquinho no Inter. Ele ficou com um pouco de receio de tentar um algo a mais, se defendeu demais na Libertadores, na Copa do Brasil. Sim. E tem hoje se mostrado eficaz, principalmente na gestão de grupo, ao que parece a distância, não sei no dia a dia, de ter conseguido deixar, por exemplo, Fred e Ganso no banco, porque não dá para você jogar com Nenê, Fred e Ganso. Não dá. A montagem do elenco, quem contratou, jogou uma bomba na mão dele, porque... Né, e ele tem conseguido desarmar essa bomba bem, colocando os meninos para jogar e realmente demonstrando futebol diferente daquilo que a gente vê no Inter. Tudo bem, fim de papo, né, Maurício? Sim, acabamos. Acho que temos mais um programa. Pois é, né? Mais um podcast, Ismaels Life Futebol. A respeito de treinadores. E eu queria deixar para as próximas, falei só um pouquinho a respeito disso, mas eu acho que pode dar um bom papo. Essa diferença entre jogar bem e jogar bonito. Acho que dá pra gente... Eu acho que dá pra gente fazer um episódio só sobre isso. Um episódio só sobre isso. Sem sombra de dúvidas, cara. Sem sombra de dúvidas. E firula não é jogar bem. É importante saber disso. Vamos nessa? Vamos lá. Valeu, gente. Até mais. Abraço.